Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à entrevista Trajetórias e Inspirações. E hoje nós vamos conversar com o Alessandro Roncoleta. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Pri. É um prazer estar aqui com você. Que ótimo, o prazer é todo nosso. E eu quero já te convidar para você contar um pouquinho para nós, né, sobre a sua infância, onde você cresceu. Se apresente para nós. Então, meu nome é Alessandro Roncoleta. Sou quase que natural de Atibaia, né? Eu nasci em Jundiaí, São Paulo, e vim para cá com 6 anos de idade. Ah, Então, a minha família, os meus tios e avós já eram de Atibaia, e o meu pai veio para Atibaia quando eu tinha 6 anos de idade. Então, a minha infância foi maravilhosa. Foi uma infância de cidade de interior, né? ai, A qualidade de vida, qualidade de brincar na vida, rua. primos, aquela bagunça toda, diversão na rua, brincadeiras saudáveis. Eu tenho bastante saudades da minha infância, porque ela foi muito boa. Diferente do que é hoje, né? Sim. As crianças hoje, elas são muito do digital, muito Ah, presas o a... avanço tecnológico, né, a É... tela. Eu tive uma grande oportunidade. Você muito mais nova, talvez não tenha brincado na rua, Brinquei brincou? também bastante. E é muito bom. Foi muito bom. E Atibaia ainda era uma cidade muito mais tranquila do que é hoje, né? Ruas de terra, andar de bicicleta, tombos homéricos. Mas para minha formação, a minha infância foi muito importante, porque eu pude conviver com toda a minha família muito grande, Aham. bastante primos, tios. Então foi, com certeza, me ajudou bastante na vida profissional e adulta aí, a infância. E pensando nesse contexto, né, você comentou do apoio, né, de conviver e crescer junto com a sua família. Acredito que você teve excelentes experiências e pessoas aí que foram referências, influências na sua vida. Você pode compartilhar um pouco sobre isso também? Sim. Meu pai e minha mãe, sensacionais, sempre me acompanharam, minha irmã. Só que com mais ou menos 16 anos de idade, eu fui trabalhar e estudar fora. Isso a gente fazia também naquela época, um pouco mais novo do que os jovens fazem hoje, né? E o apoio deles sempre foi muito importante. Eu tenho muito como referência e dizem que sou muito parecido com o meu pai, né? Meu pai foi a minha grande referência. Infelizmente, perdi ele recentemente, mas maior carinho e apreço por tudo que ele fez, pelo homem que ele foi. Não tenho dúvidas nenhuma que ele foi e será a minha referência de caráter, de apego pelo entorno, pelo social. Isso eu tenho no coração que veio do meu pai como referência. Então a família é importantíssima, né? A base, É a né? base de tudo. Entendi. A gente fala muito de ser conservador com relação à posição de família, mas família, realmente, quando a coisa fica feia, a É o gente, porto seguro, é o né? A nosso gente porto sabe que a seguro. gente tem essa liberdade para buscar outros voos, alcançar voos mais altos, mas no final da história é importante a gente ter esse porto seguro, né? Tanto para voltar e falar deu certo, como não foi tão como eu Não pensei. foi. Porque nem sempre dá certo, né, Pri? Às vezes Exato, a gente faz um voo torto. Não é com aquele voo certeza. bem programado. E isso é normal. Isso se chama viver. Viver, e eu acho que é importante, né? Como que você vai tentar algo novo se você não ousar, não Uhum. levantar voo? E por vezes a gente tem que corrigir rota e a família ajuda muito. Hoje, mais ligado à minha família, né? A minha esposa e filhos, eles são o meu suporte. Eu sei que eu posso não passar um dia bem, posso ter problemas, mas eu sei que eu vou ter a minha casa e a minha família para voltar e chorar as mágoas. Então Isso. isso é importante. É verdade, Né? porque as coisas não param de acontecer, mas a forma com que a gente lida com tudo isso é o que É faz o que é importante. a diferença, né? E falando aí em momentos desafiadores, tem algum que foi muito desafiador na sua Eu trajetória? acho que todos nós temos, né? E são importantes. Não que um momento seja mais importante que o outro em comparação às pessoas. Acho que o que mais foi, para mim, mais difícil foi recentemente na pandemia, né? Tá. Não por mim, eu fiquei muito doente e muito ruim. E aquela época eu estava à frente da Associação Comercial e Industrial de Atibaia, Hum, tinha uma responsabilidade enorme com tudo que estava acontecendo. mesmo porque ninguém sabia o que ia Não, acontecer. não. Atibaia estava numa situação diferenciada de manutenção das atividades econômicas. Tá. E aquela época, naquele momento,
não que a gente fosse melhor do que ninguém, estava todo mundo sofrendo. Eu estava numa posição de responsabilidade, né, de manutenção das coisas abertas em Atibaia, dos comércios, e foi muito ruim. Foi muito ruim pela responsabilidade de não estar presente naquele momento e principalmente para minha família, que me viu adoecer, ficar bastante ruim naquela época, e o sofrimento imposto a eles, eu acho que foi um momento bastante ruim para mim. Superado, a gente vê como um ganho, né? As coisas, graças a Deus, se recuperaram, a saúde principalmente, e a gente toma como um fator para nos fortalecer, né? Para nos deixar mais forte. Mas foi um momento mais difícil, eu acredito, por tudo que estava envolvido naquela época. Toda essa responsabilidade, principalmente pelo que a minha família passou. E as dúvidas, né, Pri? Ninguém sabia o que fazer. Foi uma época que não existia ainda a vacina. Nossa, sim. Então foi bastante desafiador. Acho que para todos nós foi. Tenho certeza que todos perderam algum conhecido, ou alguém que amavam, ou alguém que tinha um relacionamento. Então, não tomo só para mim como um momento difícil, mas eu acho que marcou a nossa existência, marcou as várias gerações. Então, Foi um tomo período esse. pré e pós, né? E aí teve toda a recuperação econômica, teve todas as dúvidas, nós achamos que poderia ser o fim de tudo, né? Verdade. Então, eu acho que para você que é uma profissional da área de psicologia, para analisar o comportamento das pessoas, eu acho que todo mundo ficou com um pequeno trauma, no Sim, mínimo um tem pequeno, sequelas, não só física, mas principalmente emocionais, não é né? verdade? Com certeza. Então a gente tem que estudar, pensar bem, como que caminha aí o nosso entendimento sobre isso. E pensando, né, nessa questão de lidar com essas adversidades que fogem aí do nosso controle, a partir do momento... A gente sempre teve, né, momentos desafiadores, mas no contexto pandêmico, isso daí foi um marco. E a partir disso, a gente teve que buscar muito repertório, desenvolver novos repertórios para lidar com a ansiedade e também com essas adversidades, né? Então, no seu caso, como é que foi essa experiência para você? Então, eu acho que no fim, o balanço final, ela foi positiva como formação do meu eu. Eu tenho certeza que saí mais fortalecido. Fico muito preocupado com os meus familiares, com aqueles que estavam mais próximos, porque a gente percebe que é um assunto que emociona muito. Então ficou uma cicatriz profunda no emocional. Tá. Isso me preocupa. Mas eu tomei aquilo como uma lição de vida. Eu acho que as pessoas elas absorvem essas dificuldades de formas diferentes, né? Sim. Então e é uma coisa que não dá para escolher. É uma coisa totalmente adversa, fora de controle, inesperada. E cada um age de uma forma. Com relação a isso, eu estou muito tranquilo, fiquei muito tranquilo. Mas também eu não vivi a experiência ruim daqueles que estavam próximos a mim, daqueles que rezaram, que oraram, que torceram. Então a gente não sabe, foram sofrimentos diferentes, né? Então não dá para não consigo, por mais que eu ensaie, que eu tente me colocar no lugar do outro. Então pode ter, com certeza tem pessoas que passaram dificuldades diferentes que são muito mais marcantes do que aquilo que eu passei. É difícil falar, né? Misturar, né? Misturar tudo isso é difícil. E costumo dizer que cada um de nós temos os nossos montes Everestes, né? As nossas pedras grandes da vida, que a gente acha que é, nossa, eu vou chegar, mas vai demorar, eu vou ficar cansado. Mas eu tenho as minhas, você os seus. Aí vai como que você enxerga o Sim. outro lado, né? Sim. Se você consegue já visualizar transpondo esse Everest, às vezes facilita. Aí vai da técnica de cada um, da força mental de cada um. E costumo dizer também que às vezes a gente tem essa visualização, né? Ah, nossa, um Monte Everest. E quando você finca sua bandeira ali, você olha para trás e olha, nossa, era uma colina. E aí você olha para frente e assim, E isso é muito engraçado, né, porque é isso mesmo. Quando você está enfrentando o desafio, parece que é inalcançável o objetivo, mas depois que você consegue transpô-lo, aí fica mais fácil, né? É por isso que a gente engrandece nas dificuldades. Que é ali que vai forjando, É ali né, que vai gente? forjando o ser humano. O aspecto de resiliência, o aspecto de flexibilidade, adaptabilidade. Resiliência é um termo difícil, né? Uhum.
É bem complexo. É isso mesmo, resiliência. E o que é resiliência para você? Acho que resiliência, né, tenho certeza, para mim é você transpor as dificuldades e não tomar aquilo como pessoal, como aquilo imposto por outras pessoas, pelo momento. São coisas normais da vida. Dificuldades são coisas normais. Passamentos, mortes, desarranjos, mágoas, isso tudo acontece na vida de todos nós. Um pouco mais, um pouco menos, mas vai muito de como você enxerga o problema. Então isso é resiliência. Eu acho é como você supera um problema e como você enxerga a solução do problema. Né? Isso é ser resiliente. Uns pouco mais, um poucos menos, mas é importante. Quanto mais você for resiliente, na minha opinião, melhor. Porque quando a gente tem o porquê, a gente precisa fazer algo, né? O como ele vai se desdobrando. Então, até costumo dizer também, né? As pessoas às vezes chegam pra mim assim com aquela expectativa de, olha, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Eu quero controlar os meus comportamentos inadequados, né? E aí eu falo, não, aqui a gente vai aprender a conviver com eles. É ótimo. Se aproximar de tudo isso. Porque é isso que vai fazer com que você tenha melhores condições ou não de transpor esses momentos difíceis, Não né? dá pra gente afastar tudo da nossa vida, né? Não dá pra gente afastar quem a gente é. A gente tem que saber controlar quem somos. Isso. E Como aceitar. Aceitar, Isso aqui exatamente. faz parte. Não Isso. concordo, não gosto, me afeta, me prejudica, traz prejuízos, mas ela existe, esse lado existe. E aí você se aproxima, né? Fica amigo, não fica inimigo. Aos olhos dos outros, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Então, como que a gente convive? Como que a gente comuta isso com as outras pessoas? Eu acho que esse é o segredo. Na verdade, não tem receita, né? Não tem receita para viver bem. Mas é importante a gente entender cada momento que a gente passa na vida e o porquê que a gente viveu aquilo. O que a gente toma de melhor daquilo. Ninguém quer sofrer sempre ou ter problema de saúde. Ninguém imagina isso, mas todos nós estamos sujeitos. E pra você, o que é viver bem? Viver bem é fazer aquilo que gosta, estar rodeado das pessoas que te fazem bem. Eu acho que é ser feliz, né? Isso é bom. E como que a gente se torna uma pessoa feliz? Pode parecer hipocrisia, né? Fala assim, não, dinheiro, sucesso, é muito importante. E o que é o sucesso? O sucesso, às vezes, é você ser uma grande profissional, estar preparado para isso, ser um bom marido, uma boa esposa. Cada um tem uma relação de sucesso. É verdade. É o equilíbrio entre as coisas que você faz, aquilo que você acha importante. E aí você é feliz e a tua vida vai bem. E é importantíssimo a gente estar convivendo com pessoas que a gente gosta. Nem todos são amigos, mas pessoas boas, com uma boa energia, que fazem coisas boas para aquilo que você entende que é sociedade ou para você mesmo. Aí é meio passo, né? E aí a gente volta a uma questão muito importante sobre o autoconhecimento. Porque para eu saber estabelecer esses limites, saber com quem ali eu posso contar, né? Porque às vezes a gente está falando de idealizações que a gente tem, de colegas que a gente considera amigo, e na prática isso não se demonstra. Então, esse autoconhecimento mesmo, né? E aí só convivendo com as pessoas. Faz parte do autoconhecimento você entender as pessoas, né? Sim. Conviver bem com as pessoas. Tem pessoas que a gente acha, num primeiro contato, fala, eu acho que não vai rolar aquela amizade. E você se surpreende. E Verdade. o contrário também acontece. Nossa, achei a Pri sensacional. Conheci a Pri hoje. Maravilhosa, tenho certeza que eu vou ser amigo dela. Eu tenho certeza que eu vou ser seu amigo. Mas pode ser que não, né? Pode A ser gente que não. ainda não se conhece. Isso. A gente não passou nenhuma dificuldade juntos. É verdade. Então a gente não sabe se vai dar esse Porque match. quando tá tudo muito tranquilo, Ah, não é é um uma- parâmetro pra gente definir se é uma relação que pode, né, Na evoluir, alegria, né? Vamos ser amigos Tomando forever. cerveja no chopp, no churrasco, é tudo bom. Deixa acontecer a primeira treta, né? Deixa acontecer que daí a gente vai ver se a gente vai prosseguir juntos ou não. Perfeito. E agora com foco um pouco mais na sua trajetória profissional, né? Qual que foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira? Teve outros além dessa questão da pandemia? Teve Que você vários. trabalhava na Teve associação? vários. Eu acho que na associação, especificamente, a gente teve vários
vários desafios, né? Tá. Reestruturar toda a associação, trazer associados de volta. Toda associação que você trabalha é difícil você fazer as pessoas entenderem que vale a pena contribuir e ser associado. Então você tem que realmente prestar um serviço legal, um serviço bacana para aqueles que estão ali dependendo do seu trabalho. E é um trabalho voluntário, né? Muitos me perguntam, quando você esteve na associação, ganhava um salarião, né? Não, não. Foi um trabalho voluntário e você dedica muito tempo. E é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Me deu assim, e me dá bastante orgulho fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Atibaia pela representatividade, pela importância. Lógico, a gente fica orgulhoso do trabalho. Isso foi um grande desafio. E desafio profissionais, vários outros, né? Lá atrás, quando eu saí muito cedo para estudar fora e trabalhar fora, foi o primeiro. Pra onde você foi? Com 16 anos eu fui morar em Campinas. Tá. Tá? E aí eu fazia colégio técnico em Itatiba e trabalhava em Campinas. Uau. Mas era aquela época, 16 anos, você já tinha que... Começava com 14, né? Você já tava mais do que na hora. Tava mais do que na hora. E morar sozinho, morar em uma pensão, naquela época nem sei se o pessoal aí sabe o que é uma pensão, né? Mas é um lugar que mora todo mundo junto, que tem um banheiro lá só para o pessoal usar. Então para mim foi difícil. Mas como eu fui criado sem muita frescura também, vamos lá. E depois ir lá, crescendo a vida profissional, toda mudança é complicada, né? Eu mudei para São Bernardo, fui fazer engenharia. Aí não é uma cidade muito aprazível para se viver, era difícil o lugar que eu morava. E fazendo faculdade e trabalhando em São Paulo. Daí, em São Paulo, trabalhei numa estatal, foi bom a experiência, que foi a Telesp. Foi interessantíssimo, porque eu tinha o maior sonho de trabalhar em estatal. Falei, eu quero ser concursado, olha que maravilha, vou me tornar engenheiro daquilo. E aí eu vi que não era bem aquilo, né, que era muito estagnado, era muito limitado o seu trabalho, a ação, aquilo que você queria fazer para se desenvolver numa estatal era um pouco difícil. Tá. Aí migrei para o setor econômico, fui para banco, aí fui trabalhar em banco como engenheiro. Então foi bacana para minha formação como profissional. Tá. E daí toda a mudança coincidiu com o nascimento dos meus filhos daí para diante. Eu mudava de empresa, mudava de desafio e tinha um filho. Nossa. Então eu brinco que filho dá muita sorte. Para mim deu. Os meus filhos me deram muita sorte. E fui evoluindo e conhecendo pessoas e a gente vai crescendo, né? Fui crescendo como profissional, como pessoa, amadurecendo e fui progredindo até ter a minha própria empresa, que há 22 anos tenho a Brasmec, a nossa empresa, tenho um sócio sensacional que está comigo desde do início da caminhada e estou bastante feliz, bastante satisfeito com os resultados até então. Só que a gente não pode parar, né, Pri? Jamais. Conhecimento é tudo. Então a gente fala, olha, tem que fazer, tem que se dedicar, tem que estudar. Todo ramo que você está, é importante você se aprimorar. Com certeza. Não podemos Porque parar. existem subuniversos dentro de grandes outros universos, não é? Pô, acho que a pandemia nos mostrou aí como que é o canal de comunicação com o seu cliente hoje. Como que você chega ao seu cliente. Tenho certeza que todos mudaram a concepção de como fazê-lo, né? Eletronicamente, principalmente. Então, a gente tem que aprender, tem que ficar antenado no que está acontecendo, como as pessoas estão recebendo o nosso produto, a nossa empresa, como que eles estão percebendo isso. E você tem que se preparar. Eu não digo estudar, não é fazer um curso especificamente ou uma especialização, mas é você ficar atento às informações. Sim, porque o mercado é muito volátil. Né? Lê bastante, lê a respeito do teu produto, o que está acontecendo, quais são as tendências. Isso é importantíssimo. Eu acho que esse é o segredo. Senão, se a gente ficar estagnado, falar, mas eu já sou grande, ou já estou estabilizado no mercado. Pode ser o maior erro.
da sua vida. Porque a concorrência tá Vem, aqui, ó. te No come. jugular. Não adianta. Eu acho que é ficar atento, é importante. E pensando nessas habilidades, né? Você comentou agora, né? Dessa mudança que você teve para Campinas. Então, essa resiliência, né? De, opa, vou sair aqui do conforto do lar dos meus pais e vou enfrentar uma pensão. Depois muda para São Bernardo, estudar o curso de engenharia, que a gente sabe que tem as suas dificuldades, né? É um curso muito denso. Puxado, é denso demais. E eu fiz uma faculdade muito difícil, Qual que você que é a fez? FEI. Ai, sim. A média no curso lá são 7 anos e meio. Isso. Porque ela é muito puxada, muito. E é uma faculdade integral, com regime muito rígido, com aulas muito densas, matéria muito sequente. É bem maçante. Mas era o que eu queria fazer. Não adianta. Eu não me vejo formado em outra coisa que não fosse a engenharia. Lógico que depois, profissionalmente, a gente vai fazendo. Aí eu fui fazer comércio exterior, foi fundamental para os meus negócios. Eu fui fazer engenharia econômica. Mas, Pri, assim, pela necessidade, Tá. tá? Não é para ver um currículo extenso e bacana, mas por precisar muito daquelas ferramentas na época. E eu acho que é isso. Aí a gente tem que procurar o melhor, né? Sim. E você pode nos contar alguma experiência que você teve no seu trabalho em relação à liderança de equipes? Como é que foi isso para você? Relacionamento humano. É outra coisa que a gente tem que se preparar, é aquilo que a gente já estava falando. É entender as pessoas e o que elas esperam daquilo que você está fazendo. E aí A expectativa do outro, eu né? acho, eu acho que um bom líder, ele sempre faz pelo exemplo. Perfeito. Né? Não adianta. A gente não impõe uma liderança com autoritarismo, com voz alta. Se não vira comando e controle, né? Não, não é exatamente. Aí não funciona. Não acredito que funcione e tenho certeza que não funciona. Então, como que você... Eu cheguei muito novo, por exemplo, à direção comercial de uma empresa. Eu tinha 26 anos, uma empresa que tinha mais de 200 funcionários. Então, era muito difícil se impor, você concorda? Pessoas mais velhas, mais experientes. E ali eu aprendi que se não é pelo entendimento das posições e o relacionamento humano, eu não ia conseguir. E eu acho que esse é o segredo para ser um bom líder, para realmente levar as pessoas com você. Você tem que levantar a bandeira e ir na frente. Sim. Não, esse é o projeto. Vocês acreditam? Eu acredito. Acreditem comigo, vamos lá. E é dessa forma que eu acho que uma liderança consistente se faz. E mais uma vez a gente volta na questão do Porto Seguro, né? Que eu falei, comentei, né? Da sua família, depois quando você se casou, teve os filhos ali, e agora nesse aspecto da liderança também, né? Então, compartilho totalmente dessa ideia que você tem de liderança através do exemplo, né? Então tem que ir ali na frente abrindo caminho, mas também ficar ali no apoio para a equipe, Aí né? tem hora que você dá aquele passo atrás da equipe Para e ver fala, se... olha, vocês viram que dá? Então, ó, vai você por aqui, que eu tô aqui atrás de você. Eu tô te dando todo o suporte, todo o apoio. Esse, muito bem colocado, Pri, é um momento estratégico e importante para a formação de uma liderança na sua empresa. Porque senão você se torna monocrático, você se torna a pessoa que tem que tomar todas as decisões. E a empresa não anda. O teu negócio não anda. Que limita, né? Não, então Capacidade de autonomia. um bom líder sabe dar aquele passo por Isso. trás da tropa, se colocar atrás e falar, olha, vocês estão preparados, agora é com vocês. Ah, mas se o mais acontecer, eu tô aqui. Eu tô aqui e nós vamos lá de novo e vamos conseguir furar esse bloqueio. E esse é um segredo para você não deixar as suas coisas, a sua empresa, a sua vida na sua dependência, né? Porque senão lá na frente você não vai ter tranquilidade. Eu tive uma experiência profissional que eu saí de uma posição operacional e assumi a equipe, né? Mas era uma equipe que a gente tinha 3 líderes, cada um era bem compartilhado. E pensa num momento difícil. Sabe aquela coisa que se fosse eu faria em 5 minutos? E aí a pessoa leva 2 dias? E, nossa! Então, sabe, dar esses passinhos para trás, para entender que as pessoas têm essa curva de aprendizado, né? Que você tem que adaptar o seu discurso, porque não é
não é genérico, algumas pessoas você tem que falar de um jeito, do outro. Então, ter essa percepção para quem exerce a liderança também é um É grande desafio, né? importantíssimo. É aquele momento que você para, respira e analisa, né? Uhum, Porque senão você vai na cabeçada e ali não sim. vai dar certo. Então tem hora que, e principalmente quando você trabalha numa equipe multidisciplinar, pessoas com pensamentos diferentes. Porque você tem que entender o que todo mundo está pensando e levar aquilo adiante. Não é fácil. Eu entendo que você passou. E é aquela vontade, né, de tomar a frente, de resolver. Você Mas enxerga, assim, você ó. enxerga a solução. Não é por ali, eu tenho certeza que é. Só que você não consegue forçar que todo mundo te acompanhe. Isso. E aí, como que Nossa, foi você muito faz? difícil. E desafios desta forma, desse. A gente vai passar na família, a gente vai passar no Sim. profissional, você vai passar na sua associação, no seu setor de classe. Não é fácil. Não é fácil, mas também não é difícil. Você tem um papel fundamental na tua profissão para que as pessoas entendam o potencial delas. Com Eu tenho certeza. certeza que você faz um trabalho nesse sentido muito bom, porque se a pessoa não está preparada ou ela não tem o preparo para enxergar isso, aí é um pouquinho mais difícil. Sim, é essa questão até da autoconfiança, né? Da pessoa se perceber, porque às vezes ou ela precisa da validação do outro, e às vezes tem a validação do outro e ainda assim ela não se Não convence. se sente confiante para dar o próximo passo. Ou não acredita, né? Mesmo tendo a validação, sabendo que é o certo, não tem confiança para fazer. Excelente. E além da liderança, desses aspectos que a gente compartilhou, né? Teve algum momento da trajetória profissional que você, né, teve que tomar decisões difíceis, que foi aí um divisor de água, né? Que você teve grandes responsabilidades e agora como é que eu lido com isso? Teve. A empresa que eu trabalhei antes de ter a minha própria empresa, de ser empresário, ela passou por momentos muito difíceis financeiramente Tá. e redução de quadro profissional, isso estando sob sua responsabilidade. Quem você desliga, que colaborador você desliga da empresa, e foram vários, e a empresa com dificuldades financeiras, e negociar com o fornecedor. Então, acho que o momento mais difícil é você pensar em pessoas. Né? Por mais que você veja a empresa, tudo aquilo como um grande mecanismo, e o empresário tem que enxergar isso, quando envolve o lado humano, aí é difícil. Quando você tem que interferir na continuidade, na subsistência de famílias, de pessoas, e você tem que decidir, eu acho que para nenhum líder isso é muito fácil. Para nenhum empresário ou diretor de empresa é muito fácil. Eu tenho certeza que esse foi o momento mais difícil da minha carreira profissional, quando eu me desliguei dessa empresa que ela estava por fechar, que ela estava com dificuldades. Então, tenho certeza que esse foi um momento bastante difícil. Que aí você tem os fornecedores que estão com problemas para receber, indiretamente você está influenciando na vida deles. Você tem os funcionários, colaboradores, terceirizados, e você tem obrigatoriamente que enxugar tudo aquilo. Não é um momento muito bom de se viver. Acho que foi o pior de todos, num sentido emocional, porque daí você vai à noite para casa, fez tudo aquilo. Você sabe que você está saneando a empresa, mas tem todo esse lado humano. Porque a gente precisa estabelecer critérios para ajudar na tomada de decisão, mas existem as consequências, E né? para aqueles que me conhecem, sabem que para mim foi muito difícil. É muito difícil. Imagino. Alguns talvez tenham uma frieza maior, mas Uhum. foi um momento bem difícil esse momento. Tem uma questão que a gente fala sobre zona de conforto, né? E aí, às vezes, eu olho a minha vida ou analiso as situações que os meus pacientes trazem, né? Que eu falo, se isso for zona de conforto, o que que é desconforto? Mas, né? Porque às vezes a gente tá num momento tão caótico, seja em função de pandemia, seja em função de outros aspectos, que às vezes a gente acha que tá numa zona de conforto, mas tá super desconfortável, né? A gente precisa não confundir zona de conforto com comodismo, né? Eu até entendo uma pessoa que já conquistou, que já atingiu a maior parte dos seus objetivos, ela chegar para você e falar assim: agora eu quero ficar confortável, eu quero ficar tranquilo, eu quero passear. Isso não é zona de conforto, porque ele está seguindo Usufruir, né? novos objetivos, né? Sim. Não confundir isso, não é. E o comodismo, às vezes você está tão pressionado numa determinada situação que você não se vê com energia para dar um passo adiante ou sair daquilo. Aí é complicado.
Então aí é uma zona de conforto realmente ruim, que a gente tem que trabalhar. Falar, ai, mas eu não vou tentar aquela promoção, porque ai, eu vou ter que conversar com o meu chefe, eu vou ter que fazer um curso, e aí fica aquela coisa, ai, mas que coisa, que chato, isso vai dar trabalho. Ah, Isso é ruim demais. Levanta a poeira e é porque vai. as pessoas assim vão desviando até o momento que dá, mas chega uma hora. Ah, e o pior é você achar que a culpa é do outro. Ah, sim. Um aspecto muito importante, Tem muito isso também. importante. Ah, eu não vou tentar não, porque o meu chefe não gosta de mim, ou porque eu vou ter uma dificuldade com o meu colega de trabalho, e a culpa é dele, ou a culpa é dela. Cuidado com essa zona. É uma zona muito perigosa. Uhum. Então vai procurar outra atividade, vai procurar outro ambiente de trabalho, sai da sua zona de conforto. Eu sei que ela não está confortável, mas a gente chama de zona de conforto. Então a gente tem que ter forças, tem que ter objetivos, põe plano na sua vida, meta. Analisa todo ano aquela brincadeira que a gente faz. O que você quer para o seu próximo ano? Uhum. Lista de Lista de resoluções. resoluções. Parece uma brincadeira, parece uma coisa fútil, mas não é. E vai galgando. Eu quero ficar rico. Tá bom. Mas o que você vai fazer para ficar rico? Né? O que você vai fazer para o próximo ano? Você vai fazer uma economia? Você vai tentar progredir em alguma área? Você vai fazer uma outra? Vai empreender em um outro ramo? Sim. Ou vai fazer uma coisa extra? Não adianta se escrever, eu quero emagrecer Ai, não, 20 clássico, quilos. né? Quero emagrecer, quero ler mais livros e quero É, aprender a falar inglês. então todo mundo. Mas o que você está fazendo para isso? Exato. O que você planejou para isso? Né? Então tá bom, eu quero fazer um curso de inglês. Vou começar, fiz a minha matrícula, vou seguir. O começo não é fácil, né, Pri? Nada é fácil, é Uhum. chatinho. É. Verbo to be de novo. É, De de novo. novo. Porque você não sabe. Ou não lembra, porque Não faz é. muito tempo. Isso é sair da zona de conforto. E a gente precisa dessa energia, porque senão daqui a pouco a gente começa a colocar a culpa da nossa estagnação, dos nossos fracassos no nosso entorno. Ou é porque eu tenho os filhos para cuidar, ou é porque, olha, eu parei de estudar há muito tempo, ou porque, é difícil conseguir a promoção. Gente, não é fácil, né? Não é fácil, mas tenta sair desse marasmo, Uhum. dessa pegada ruim. E no processo terapêutico a gente trabalha muito com essa temática no sentido de fazer com que as pessoas tenham essa percepção sobre a responsabilidade delas, né? Então, o meu chefe isso, meu marido isso, minha esposa isso, tá, mas e eu, enquanto sujeito consciente? O que eu estou fazendo para demarcar qual é o limite do outro comigo com o outro? Então, Importantíssimo. é um choque de realidade. Às vezes as pessoas saem assim, mas eu preciso trazer isso para a roda, né? Pra gente falar sobre, porque a gente pisca. Passaram-se, sei lá, 20 anos, eu olho pro passado e aí, o que que eu fiz? Posso fazer E o uma, tempo não posso volta. fazer uma pergunta para você? Claro. E tem uma técnica para isso? Ou a gente precisa conversar e entender de pessoa a pessoa? Como assim? Para você quebrar esses paradigmas. Você consegue passar uma dica pro pessoal de como a gente pode começar isso ou não? Demanda uma análise individual. O ideal é isso pra gente entender da onde vem, né? Se é uma influência que foi construída, se é uma crença que está muito cristalizada aí pra pessoa esculpir aquilo, ela acredita que é Não tem assim. receita de bolo, Não né? tem, mas é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? De dar um passinho para trás. Teve uma paciente maravilhosa que trouxe assim, Pri, quando você fala desse dar um passinho para trás, eu imagino um drone que tá assim de cima, então tenta olhar aqui do outro lado para ver quais são as alternativas que a gente tem. Porque se a gente está muito envolvido na situação, a gente tende a culpabilizar o outro, mas a gente não, é o famoso não se enxerga. Perfeito, a gente perde o foco, né? Chegou muito perto, você enxerga tudo Isso. embaçado. Às vezes você tem que afastar um pouquinho para enxergar aquilo com Isso. nitidez. Porque às vezes sim, o outro tem muita responsabilidade sobre o que está acontecendo comigo, né? O ambiente pode interferir, mas eu parto do princípio que nós temos essa autonomia para declarar, olha, até aqui a pessoa vai, ou até aqui isso acontece, tá dentro do esperado, e daqui para frente não, porque eu também tenho que me posicionar. Porque se tudo é aversivo, então o que que eu tô fazendo aqui? Tô só sendo vítima? E às vezes as pessoas sim são Se vítimas porque coloca. elas não conseguem delimitar esse espaço, né, e se posicionar. Olha, mas sempre foi assim. Então, sempre foi assim, mas a partir de agora vamos combinar que vai ser tanto assim pra você e tanto assim pra mim? Ai, que bom, hein, pessoal?
Parece simples, Não, mas não é. Não, é complexo. é difícil. Às vezes tem pessoas que fazem esse processo todo e aí, por exemplo, tem o receio de ser rejeitado, tem o receio de ser mal visto. Mas era tão boazinha, agora não é mais. Isso é complicado. Não tomava decisões, agora toma. Nossa, o que você tá fazendo, né? Você Terapia. viu? Ela saiu do armário agora. Você viu como ela é ruim? Né? E aí a gente tá vendo pela sua trajetória que você teve aí vários momentos que exigiram essa adaptabilidade, né? Todos esses aspectos. E acredito que o estresse deve ter sido feito parte de tudo isso, né? Sim, muito E como que estresse. você lidou? Ou lida, né? Eu lido, assim, acho que você tem que ter um hobby, você tem que ter um momento para você. Eu particularmente gosto muito de viajar de moto, não abro mão de fazer uma grande viagem por ano, Tá. de ficar 20 dias e ir para lugares longínquos, sem estrutura, com 3, 4 amigos que me são muito caros, que são grandes amigos. Então, por mais que a gente tenha dificuldades e viva o ano todo em separado, chega no final do ano, no começo do ano, do próximo ano, a gente pega as motos, planeja uma grande viagem e coloca a cara no mundo. Isso para mim faz muito bem. Não é terapia, mas é terapêutico. Não é terapia, é terapêutico, porque você fica ali 20 dias passando todo tipo de perrengue, todo tipo de dificuldade, chuva, frio, moto quebrada, são lugares ermos, e você fica com você ali 20 dias no capacete, né? E ali eu realinho todas as minhas ideias e objetivos, dou aquela respirada mental, porque a minha única preocupação naquele momento é sobrevivência. Dá um reset em tudo. Então eu acho que todos nós temos que ter o nosso momento de lazer, de descanso. Cada um fazendo aquilo que gosta, né? Eu gosto de passar perrengue. Mas é sensacional. Escolhas, né? Não, é sensacional. É onde eu limpo minha mente. Eu tenho outras preocupações e volto zerado disso. Uhum. E acho que todo mundo tem que ter um hobby, um momento de distração, aquilo que gosta de fazer. Lógico, a gente gosta muito de passear com a minha família, de ter os meus momentos com a família, mas você, na minha opinião, você tem que ter o seu momento também. Isso. O seu momento de realinhamento. As atividades que você faz com os amigos, com a família não a nuclear, família nuclear, com os colegas, amigos e com você mesmo. Acho que funciona assim, né? Ler um livro. Acho que contribui muito. Então é tão gostoso você pegar um livro e você viajar naquele livro e ter meia horinha por dia para mergulhar naquela história ou naquela ideia. Isso faz muito bem. A gente tem que ter esse momento nosso. É verdade. Altos cuidados. Altos cuidados. E não é altos cuidados físicos, mas também mentais. Com certeza. Tem hora que você quer ficar quietinha no seu canto, pensar, tranquila, não quer conversar. Vamos respeitar. E costumo dizer também que o fazer nada, ter a opção de não fazer nada e conseguir sustentar isso, hoje me parece um dos maiores luxos que nós podemos ter, né? Porque a gente tá sempre fazendo assim, falando, executando e quando vê... Olhando redes sociais e O que eu tô preocupado. falando? O que eu preciso fazer? Não, a gente tem que parar, deixar tudo de lado, pelo menos uma parte do nosso tempo e desacelerar. Porque senão a gente queima o circuito, né? Vai dar problema na máquina toda. Então você precisa dar esse reset em algum momento. E o que te inspira a continuar, seguir em frente quando as coisas ficam difíceis? Essa é uma pergunta bastante interessante. O que me inspira é a motivação, planejamento e objetivo. Acho que ter objetividade, ter alguma coisa por lutar, né? Ter algum propósito. Tudo que me move é propósito. Não adianta falar, é o amor. Muitas pessoas falam, é o amor pela família. É o meu maior propósito. Então, quando você tem uma missão ou você tem alguma coisa que você tem que realizar, você tem que ter propósito. Até para ter o amor, para dar o bem para aqueles que você ama, é propósito. É pensar como que você vai fazer aquilo. Sim. Né? Então, para mim, assim, é uma palavra muito forte. É você se propor a. Realmente você não é dar atenção para as pessoas porque a sociedade acha que aquilo deve ser feito. É ter propósito mesmo, entender o porquê que você está fazendo aquilo. Né? Não dá para fazer as coisas sem propósito. E aí quando você tem propósito, você acaba superando dificuldades. Dá um gás naquela resiliência que a gente está falando. Eu acho que é uma conjuntura de coisas, mas você tem que querer fazer aquilo.
né? Não adianta as pessoas, você também querer que as pessoas reajam, tenham um sucesso. Não é dessa forma que funciona. Tem que partir de você. Você tem que ter o propósito. E hoje, qual que é o propósito do Alê? O meu propósito hoje é profissionalmente sempre estar estabelecido, funcionando com a minha empresa, atendendo bem os meus clientes, continuar o meu lado, o meu trabalho junto à sociedade, por exemplo, nas entidades sociais que eu participo, eu acho muito bacana. Me dá um retorno muito maior do que eu faço. O retorno que você recebe de crianças, de idosos, daqueles que você ajuda, de pessoas com dificuldades, é muito maior. E não é hipocrisia. O que você recebe das pessoas que você ajuda, que estão numa uma situação vulnerável maior, é muito bom. É muito bacana. E agora eu estou com um outro propósito, que é um propósito um pouco diferente. Eu fui levado a entrar na vida política. Olha. E o porquê? Eu fiz por estar em Atibaia, por amar Atibaia, por conhecer das dificuldades da cidade. Eu estou com o Daniel Martini, que é nosso atual candidato a prefeito, né? E nós estamos nessa caminhada para fazer um trabalho com um propósito e fazer algo diferente para nossa cidade. Atibaia ela sofreu um inchaço, o planejamento não foi feito e a gente precisa, de alguma forma, se colocar à disposição da cidade para mudar todo esse cenário. Então, nunca fui político partidário, mas desta vez, Pelo neste momento, propósito. o propósito, e entendendo a proposta do Daniel, o grupo que foi formado, toda a ideologia envolvida no processo, eu resolvi participar do processo político e nós estamos, eu e ele, candidatos aí a prefeito e a vice-prefeito por Atibaia. E a gente espera poder contar com aqueles que estão nos assistindo, entendendo que nós estamos realmente com um projeto sério e muito estruturado para que Atibaia realmente mude. Esse é o meu propósito aí agora nos próximos meses e a gente tem certeza que alcançarão sucesso e a gente tem um propósito e vamos conseguir mudar Atibaia. Muito bom. Tenho toda a certeza disso. Que legal. Baseado em propósito, né? A gente consegue ver esse brilho nos olhos. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu consigo ver aqui. Mas é isso. É o amor. E o amor é um propósito. Então, podem ter certeza que a gente vai fazer o melhor por Atibaia. Muito bom. Estamos aí, na torcida. Obrigado. E agora falando um pouquinho sobre visão de futuro, né? Então, qual que é a importância da inovação na sua carreira? Então, você vem aí dessa área que já tem essa ligação tecnológica, né? Mas como é que você aplica isso também no seu dia a dia? Nossa, eu acho que em todo o dia a dia, em tudo que nós fazemos. Por isso que é importante a gente estar observando e colhendo informações, né? Porque a inovação, às vezes a gente fala a palavra inovação, eu tinha esse problema de ligar isso a algum tipo de investimento financeiro, tecnológico, mas inovação não é isso. Inovação pode começar pela sua cabeça, pela sua criatividade. Então a gente não pode confundir inovação com um investimento alto. Nossa, é uma empresa inovadora. Por vezes é empresa inovadora porque ela colocou uma excelente psicóloga no RH que revolucionou o jeito que as pessoas enxergam a empresa. Isso é inovação. Né? Não necessariamente é uma máquina moderna. Às vezes o seu departamento comercial inovou na forma que apresenta o produto. São mentes brilhantes, são mentes... readequam um processo que era muito extenso e consegue encurtar ali as fases e o cliente tem ali uma entrega mais ágil. Isso é inovação também. É inovação. Inovação é estar atento para aquilo que o seu negócio, ou você vai inovar na sua vida como autônomo, aquilo que você precisa. Sim, às vezes um dentista ele precisa de um equipamento mais moderno e ele precisa inovar, tá ligado diretamente à inovação tecnológica, né? Mas não necessariamente precisa ser um investimento monetário. Às vezes é um investimento de ideias, de posturas. Isso é inovação. Com certeza. Isso é excelente você trazer também, porque às vezes a gente vai cristalizando essa ideia de que não, eu só preciso...
para inovar tem que ter um aporte ou tem que ter essa relação com a tecnologia e nem sempre. Depende da sua área de atuação, depende o que você tem aí de oportunidades, porque às vezes a gente olha muito para o mercado e não olha internamente para a organização para ver, opa, o que a gente pode fazer aqui para acelerar. Só vou crescer se eu tiver 2 máquinas. Não, mas e o que você pode fazer agora com o que você Isso. tem na mão? Como que você vai inovar? Pesquisa, conversa com o teu concorrente, conversa com o teu cliente. Às vezes o teu cliente vai falar, nossa, por que você não inova no teu sistema de pós-venda? Coloca lá alguém um pouquinho diferente, fazendo perguntas diferentes. Ligar de tempos em tempos. Isso é inovação, é inovar. Acho que inovação é sair da caixinha, né? Com certeza, né? E você pode contar sobre algum projeto que você teve ou atualmente tem que te enche aí de orgulho, que é um case de sucesso? Profissionalmente, nós estamos com um projeto de casas pré-fabricadas com esquadrias em PVC, que é um projeto de inovação, de Falando em sustentabilidade, inovação, hein? redução de emissão de carbono, e a gente está bastante animado com os resultados, e em breve a gente vai ter um produto novo com a aplicação de insumos de madeiras sustentáveis, que a madeira é um excelente organismo para a construção civil, porque ela é renovável, né? Então a gente está bastante orgulhoso de onde nós chegamos, do apoio que nós estamos tendo, do reconhecimento desse novo produto, que são casas de pinos, autoclavado, com esquadrias em PVC, cujo conforto térmico, acústico, a economia de energia para sustentar esse conforto térmico dentro da casa é muito grande, a economia, a emissão de carbono é muito baixa. Então, tecnicamente, a gente está bastante orgulhoso da inovação que nós estamos fazendo com esse produto e de todo o trabalho que foi feito onde chegamos. E o reconhecimento de organismos e meio ambiente com relação ao projeto. Então, isso realmente vai dar um resultado final para os clientes e para a empresa muito interessante. Isso nos orgulha como engenheiro, como profissional, como técnico. Realmente me sinto bastante feliz pelos Fincou a resultados. bandeira lá no pico do ponto do Everest, né? Do monte. Lógico que a gente tem muito que avançar. Mas nesse setor, nesse segmento, a gente está bastante satisfeito onde nós estamos chegando, o que nós projetamos. Perfeito. Acredito que são vários perfis que estão nos assistindo aqui, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um recado para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou que talvez estão transitando entre áreas, né? O que você deixaria de inspiração para essas pessoas? Que escutem, que se informem e que principalmente acreditem, né? Acreditem. Você pode ter um sonho nesse momento ou um objetivo que parece distante, mas se vocês se programarem, fizerem as coisas entendendo passo a passo como avançar, vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Confiem, acreditem e se programem. O propósito. Tenham realmente o propósito. Não que isso aconteça rapidamente. Tenham resiliência para que isso aconteça. Dificuldades, elas surgem para nos tornar mais fortes. Então eu tenho certeza que se vocês entenderem esse mecanismo todo, todos terão um sucesso relativamente interessante aí naquilo que pensam fazer. Inspirador demais, né? E para a gente encerrar, quais são os seus próximos passos? Então, eu acho que até me antecipei em falá-los. Não tem problema. O meu próximo passo é ter sucesso nesse projeto político, né? A gente poder ampliar aí as nossas ideias, o nosso jeito de agir, a nossa gestão para a cidade de Atibaia. Esse é um projeto muito importante para nós, porque é um projeto que eu enxergo como o futuro dos meus filhos, o futuro daqueles que eu amo, o futuro da nossa cidade, com muita seriedade, poder fazer um trabalho decente por Atibaia. Esse é o meu próximo projeto. E a gente está trabalhando firmemente aí nos próximos dias e vem trabalhando já há mais de anos para que isso aconteça. Então muitos perguntam, mas você não foi político, por que está entrando na política agora? Porque chegou um momento de eu participar, de eu não mais jogar a responsabilidade no vizinho. Aquilo que a gente estava conversando. Chegou o momento de eu tomar essa responsabilidade para mim. Quem vai começar a resolver, e é a mesma coisa do que a gente programar o nosso sucesso na vida, é no nosso entorno. Então eu tenho que começar pelas coisas mais próximas, eu e o Daniel.
E o mais próximo e o mais caro para a gente agora, o mais importante é Atibaia. Então é por isso que esse é o projeto mais importante nesse momento. 22, Alessandro, vice Daniel para prefeito. Perfeito. Tá ótimo. Alessandro, muito obrigada por nos brindar com esse excelente conteúdo. Foi um prazer te conhecer aqui e também conhecer a sua trajetória. O prazer foi todo meu. É muito bacana. Você conduz muito bem, Pri. Eu agradeço pelo bate-papo. Perfeito, obrigada. Foi ótimo para mim te conhecer também. Tá ótimo.